Vamos lá, galera, dando continuidade à aula, agora eu vou mostrar aqui alguns exercícios, né, alguns problemas que envolvem função exponencial, tá? São bem básicos, né? Caem muito em vestibulares, a UERJ trabalha, o Enem trabalha, e os isolados antigamente também trabalhavam muito, tá? Então vamos lá, vou fazer um por um aí com vocês para a gente poder ter uma noção dos cálculos. E depois eu vou mostrar mais à frente os cálculos das equações exponenciais, que são aquelas mais elaboradas, que tem uma estrutura um pouquinho fora do convencional, e as inequações, que é aquele em que a gente não determina um valor, determina uma região, né? Que inequação você determina um intervalo numérico. Então vamos lá, na primeira questão aí da IMED, em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a função, aí ele bota aí, B elevado a BT, né, bactérias em relação ao tempo, é igual a 10 vezes 3 elevado a T menos 1. Em que BT expressa a quantidade de bactérias em T, o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas, ou seja, ele está querendo saber o tempo em horas. Se ele está querendo saber esse tempo, ele quer saber o T. Logo, os 810 aí, e é fácil a gente identificar isso, ele representa as bactérias, né? Então, no lugar do BT, eu coloco 810. Tudo bem? Aí aqui eu dou a continuidade da conta. 10 vezes 3 elevado a T menos 1. O 10 que está aqui, que está multiplicando, vai passar por outro lado, que a ideia da função exponencial é você deixar a potência de um lado e o restante para o outro, né? Então aqui, ó, 810 dividido por 10, a gente já pode dizer que é 81, igual a 3 elevado a T menos 1. Quando a gente chega nessa situação aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar essa estrutura na mesma base. Logo, a gente sabe aqui, ó, 81, fazendo aqui no rascunho, mas eu sei que vocês já sabem, é só você tentar ver quantas vezes a base 3 está dentro do 81. Ó, por 3 vai dar 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, vocês vão ver que é o 3 que aparece 4 vezes. 3 a quarta igual a 3 T menos 1. Depois que eu chego nessa construção, eu posso sumir com as bases e ficar só com os expoentes, porque é uma igualdade. 4 igual a T menos 1, vou passar o menos 1 para o outro lado, então o T vale 5 horas. Beleza? Cálculo bem bobo, bem básico, só para a gente ir aquecendo nesse conceito, tá bom? Na segunda questão aí, os dados estatísticos sobre a violência no trânsito nos mostram que essa é a segunda maior causa de mortes no Brasil, sendo que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. E a principal falha cometida pelos brasileiros nas ruas e estradas é o uso do celular ao volante. Considere que em 2012 foram registrados 60 mil mortes decorrentes de acidentes. E desses, 40% das vítimas estavam de moto. Importante. Essa informação também é bem importante. A função n de t, que é igual a n0 vezes 1,2 elevado a t, ele me deu a função aí, né? Que é n em função de t, número de mortes, é igual ao número de mortes iniciais, que é o n0, vezes 1,2t, que é o crescimento, né? Que aí, se você for analisar, a gente acaba identificando que o crescimento está em torno de 20%, porque o 1,2 equivale a 120 sobre 100, né? 12 sobre 10, ou 120 sobre 100. Mas isso aí vão ter questões que a gente não vai ter a função montada, a gente vai ter que montar a função primeiro, aí eu vou falar mais sobre isso. Aí ele está querendo saber o seguinte, ele diz que o T é dado em anos e o N0 é o número de vítimas que estavam em moto em 2012. É por isso que eu destaquei essas informações.
Ele quer saber, em condições, o número previsto de vítimas para 2015. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui seria o N0, né? Que é o número de vítimas iniciais. Se ele diz que de 60 mil mortes, né? 60 mil mortes, 40% são vítimas de moto, eu tenho que dizer que 40%, eu achar 40% de 60 mil. Isso aí vai dar 24 mil mortes. Beleza, gente? Só fazer 60 mil vezes 40 e dividir por 100, né? Outra coisa também, que é a informação maior que o problema deu, é que ele deu o tempo, que ele quer que vá de 2012 a 2015. Não são 3 anos? Então, ó, o T vale 3. Então, basicamente, o que ele está querendo é o N quando o tempo vale 3. Beleza? Agora é só fazer essa construção aí, ó. 24 mil vezes 1,2 elevado ao cubo, isso vai dar 1,728. Então, o número em 3 anos é a multiplicação de 24 mil por 1,728. Isso aí vai dar 41.472. Letra A. Então, ó, se vocês prestarem atenção, na primeira conta, ele me deu o f de x e pediu o x, no caso, me deu o b de t e pediu o t, e nessa segunda conta, ele me deu o x, que é o t, e pediu o f de x, que é o n de t. Então, é geralmente que a gente vai brincar nessas funções, tá bom, gente? Nesse terceiro exemplo aqui, o número de bactérias de uma cultura T em horas após o início de certo experimento é dado por, aí ele me dá a fórmula aí, ó, n de t igual a 1.200 vezes 2, 0,4 vezes t. Ó, vocês já viram aí que de 3 atividades, 2 falam de bactérias. E vão falar muito de vírus, dessa coisa toda, que são as condições que a gente encontra na natureza em que o crescimento ou o decrescimento é exponencial, tá bom? Em física a gente não usa tanto, mas, por exemplo, em química a gente usa, né? Em biologia, então, nem se fala. Então, a gente sabe que é importantíssimo o entendimento desse conceito, tá? Ó, aí ele diz, nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura atinge 38.400, ou seja, ele já me deu o número total de bactérias e está pedindo o tempo que ela leva para atingir essa capacidade. Então, ó, a mesma coisa do primeiro exemplo. Vou pegar no NT aqui, vou substituir pela informação dada, que é 38.400, e aí eu vou terminar a conta, igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Vou dividir esses dois elementos, já dá para cortar 2 zerinhos. 384 dividido por 12, isso aí vai dar 32, com 2 elevado a 0,4t. 32 eu tenho que ver qual é a relação do 32 com 2. Eu venho num rascunho, fatoro, como eu fiz no outro, ó. 32 por 2 é 16, por 8 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então é 2 à quinta. Igual a 2 elevado a 0,4t. Beleza, gente? Então aqui, ó, já encontrei o denominador, os expoentes, as bases iguais. Eu fico com 5 igual a 0,4 vezes t. Então, ó, se eu fizer a divisão de 5 por 0,4, vai dar 12,5 horas. O que isso significa? 12 horas e 30 minutos, que é o tempo que essa cultura demora para atingir 38.400 bactérias. Beleza, pessoal? Botei 3 exemplos bem básicos, onde até o problema me fornece, já me dá a fórmula a ser trabalhada, isso já facilita muito a nossa vida, e dali é só aplicar, só substituir e aplicar, e o resultado é a continha básica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando mais esse conhecimento.